Tem N casos de oficina que a gente poderia contar, né? Vou pegar um exemplo simples. Pessoal, a Evoque, exemplo de Evoque. Evoque é o mesmo motor do Ford Fusion. Tá? Mesmo motor, teoricamente. Aí, isso é caso de oficina. A Finlândia 2 era na plataforma da Ed, não era? Também. Eu sei porque eu troquei eixo. Nós já pegamos um. Muita coisa. Eu sei porque tá lá no extrato da conta. Trauma foi forte, hein? Foi Vai ser difícil esse trabalho. A gente tem uma tarefa em conjunto Vamos complicada. reverter isso. E no caso da Evoque, teve um caso que a gente pegou, e aí já peguei depois muitos outros, indo na mesma linha a gente conseguiu ajustar. O carro tinha um problema de cabeçote, chegou pra gente com um problema de cabeçote que fervia o cabeçote. Aí vamos entender o histórico. Não, o que aconteceu? Não, o carro já passou em várias oficinas e não resolve, já fez cabeçote, já fez... Tá. Me fala só uma coisa, aonde foi comprada a junta de cabeçote desse carro? Foi na Land Rover, foi no importador ou na Ford? Foi na Ford. Foi na Ford. Então tá aí o problema do carro. É o mesmo motor, mas tem um furo que muda na junta. E ele não deixa a água circular da forma que deve. Olha só. Como é que a gente aprendeu isso? Apanhando. Mas com qualquer oficina o cara fala assim, não, esquenta não, motor do Ford, do Fusion. Na Land Rover custa R$1.000, vai lá na Ford você vai pagar 200. E aí começa o problema. Tem outro ponto também, à medida que os carros estão ficando cada vez mais tecnológicos, você conseguir fazer um diagnóstico dessa eletrônica corretamente acaba sendo fundamental para você resolver as questões. E os fabricantes, em geral, também bloqueiam o acesso às oficinas independentes. Dos sistemas, dos equipamentos de diagnósticos. Então, você imagina o seguinte, termina a garantia, em geral, parte desses carros não voltam para a concessionária, isso acontece no mundo todo, não é com qualquer marca. Com qualquer marca, mas a fábrica não permite que essas oficinas multimarcas tenham acesso aos equipamentos. Então, o que a gente está dizendo é que, cara, em geral, a fábrica está aceitando que a partir do período que termina a garantia... Pode jogar no lixo. Ou aquilo vai ser... ou falar assim, tem que voltar para a concessionária. Mas normalmente não é o que acontece. Não é o que acontece. Não é o que acontece e... você tem divergência de custo muito alto, né? Hoje a gente consegue, o concessionário, a gente entende, né, a responsabilidade dele e ele tem que seguir um padrão e eu concordo com isso, mas, por exemplo, ele tem que trocar peças. Hoje a gente consegue soluções de resolver a peça dando reparos com qualidade. E às vezes garantias, hoje a gente tem condições, por exemplo, de dar garantias em algumas peças maiores do que os 90 dias que qualquer autopeça ou concessionária é obrigada a dar.